Paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida. Um excelente dia para você que está me ouvindo aí do outro lado. Tem uma mensagem de Deus para o seu coração. Vamos lá para o livro de Esther, do capítulo 4, a partir do versículo 16. A palavra de Deus, ela nos diz assim: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecei. Eu estou com essa palavra desde hoje de manhã. Eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas essa palavra ela tem... Deus tem despertado esse versículo quando Esther, a rainha Esther, ela fala assim: depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Todos nós, né, e se você não conhece a história de Esther, nós sabemos que Esther, ela era judia. E Esther, ela foi escolhida para ser a rainha, para ser a sucessora de Vasti. Em qual sentido? Vasti, ela se negou a estar com o rei num dia de festa, num dia de banquete. É compreensível, eram muitos dias de festa, eram muitos meses, e ela já estava cansada daquilo, né? Tem dias que nós estamos cansados, e é normal, faz parte de nós como seres humanos. Esther, ela então ocupa a cadeira de Vasti, quando Vasti é expulsa da cadeira dela, é expulsa como rainha. E olha que Assuero amava Vasti. Só para que não influenciasse as outras mulheres daquele reinado, assim o rei Assuero determinou que Vasti não mais estaria no poder. Mas nós sabemos, né, e você sabe, e se você não sabe, você vai aprender hoje, que o que está acontecendo na sua vida, tudo está encaminhando para algo maior. Porque enquanto Vasti, né, naquele dia que ela estava mal disposta, ela se recusa a se assentar ou se apresentar diante daqueles homens importantes, naquele exato momento a cadeira é tirada dela. Você sabe que todo poder que qualquer pessoa aqui na terra tenha, esse poder ele vem do alto, ele vem de Deus. Deus decide então tirar Vasti do poder, e o Senhor começa a usar estratégias para que uma judia chegasse ao poder. E essa judia era Esther. Esther nunca se revelou que ela era judia. Por quê? Porque provavelmente, e o que eu penso, é que Esther, desde pequenina, estava naquele país, ela falava fluentemente o idioma e passava praticamente desapercebido que ela era judia. Ela teve a oportunidade, porque através do seu primo Mardoquai, ela ocupou aquela cadeira. Mas aquela cadeira não foi ocupada só por ser a rainha Esther ou só para ser a rainha Esther. Não, aquela cadeira naquele dia, aquele trono, ele foi ocupado com um propósito. O lugar que você está sendo ocupado com um propósito. O trabalho aonde você está aí nesse trabalho com um propósito. O relacionamento que você tem com um propósito. A família que você entrou com um propósito. E você só vai ter vitória e só vai ter êxito quando você entender que você não está aí por acaso, que você está aí com um propósito. Esther, ela estava lá com esse propósito. Escute uma coisa, Mordecai não se encurvava a Amã. Isso não tinha conversa. Amã praticamente teve 11 meses criando estratégias para aniquilar não só Mardoqueu, Mardocai, como vocês quiserem pronunciar, não só para
matar Mardoquai, mas para destruir a raiz judaica que estava para ele prevalecendo ali, que tinha ali uma voz ativa no país dele. Ele estava fazendo estratégias. A palavra diz assim que armaram um laço, o laço do passarinheiro. Mas a palavra no Salmo 91 diz assim que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro. Ou seja, é um laço pequeno, é algo que eu não vejo, mas está lá. É algo que eu não consigo ver, mas está lá preparado para você. Ele estava preparando não só para Mordecai, ele estava preparando para todo o reinado que tinha um povo cujo nome ou cuja nacionalidade eram os judeus. Só que Amã não entendia uma coisa. Ele não sabia que Esther era uma judia. Porque sabe que Mordecai, o primo, falou assim, olha, você não fala a sua origem. Você não fala de onde você veio. Por isso que Deus coloca pessoas para nos orientar, gente. Os conselheiros. Os conselheiros de Deus. Ainda há homens e mulheres de Deus que nos aconselham pela direção do Espírito de Deus, através da palavra. Deus fala através de uma mensagem como essa. Deus fala através de um grupo de oração. Deus fala através de um louvor. Deus fala através das situações da natureza, dos sonhos, das visões proféticas. Deus te dá direcionamento. E Deus usa pessoas também que nos ajudam. Há pessoas que Deus vai colocar no seu caminho para te ajudar. Há pessoas que Deus vai colocar na sua vida para te dar um norte. E Deus colocou Mordecai na vida da prima para ajudá-la a se manter no reinado, porque não era só entrar lá, era se manter lá. Não é só você entrar aonde você quer entrar, é você se manter aonde você está entrando. Porque vai haver pessoas como Mordecai que fazem estratégias no recôndito, no escondido, que arquitetam as suas artimanhas para depois lançar a palavra, o edito do rei, né? Assinado pelo rei, carimbado pelo rei, selado pelo rei, para que o massacre aconteça. Mas o Espírito Santo está falando para você, não é só entrar e se assentar nessa cadeira, né? Estar nesse trono, não é isso. É você se manter na posição que Deus te colocou. Porque muita gente fala assim, mas é difícil entrar. Não é tão difícil entrar como se manter na posição onde você está. Você pode aceitar o Senhor Jesus, mas se manter aos pés de Jesus não é para qualquer um. Tem que ter renúncia todos os dias. Tem que ter uma vida para Deus. Oração, jejum, entrega, renúncia. Renunciar o seu eu todos os dias. Renunciar a sua carne todos os dias. A sua carne aqui está gritando. Para você pecar, para você errar, para você mentir, para você enganar. Para você bater, para você humilhar. A sua carne grita constantemente, mas o seu espírito, porque você está buscando ao Senhor, ele se fortalece. E há uma briga aí, o espírito e a carne. Já viu aquelas imagens que tinha antes um diabinho de um lado e um anjinho do outro? Aí o diabinho mandava fazer uma coisa, o anjinho mandava fazer outra. É a mesma coisa a carne e o espírito. A carne luta para você errar e o espírito fala, não, continue firme. Porque é fácil você aceitar Jesus, eu posso ir na igreja aceitar Jesus. Eu lembro da minha família, uma vez foi a multidão toda, tios, primos, avó, todo mundo entrou na igreja. Todos levantaram as suas mãos e aceitaram. E naquele tempo só eu fiquei. Depois vieram os primos e tudo, minha irmã começou a ficar ali mais firme, mas aqueles outros tios, a avó, muito raramente aparecia na igreja. Porque o entrar na porta é até fácil. Mas se manter nela, se você não tiver suporte, direção de Deus, orientação de Deus, você não consegue. Esther só ficou nesta porta porque Deus usou o próprio primo, que para mim era um pai para ela, que cuidava dela, para orientá-la. Esther, não fale a sua origem, não diga nada.
Porque tudo tem a hora para se revelar. Escute, nada fica oculto, escondido. Nada fica oculto e escondido diante da face do Senhor. Quando Deus quer se revelar e quando Deus quer revelar alguma coisa, ninguém pode impedir. Deus arma direitinho, assim como seu inimigo também, que armas, né, aciladas para você cair, Deus, ele vem e vai projetando tudo, vai encaixando tudo. Quando você vê, gente, como isso era possível? Como é que isso aconteceu? Como é que isso veio à tona? Deus fez isso. Aí a palavra diz assim que Esther foi avisada. Esther estava com medo de aparecer diante do rei. Ela fala assim, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabe que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, eu não fui chamada para entrar na presença do rei. Aí, sabe o que o primo dela fala? Não imaginas que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Ele estava dizendo, se você se calar, Deus vai levantar outra pessoa. Mas você não está entendendo que você só está aí, Deus só te levantou como rainha, porque Deus já sabia que isso ia acontecer e é através de você que vai vir o livramento? As pessoas, tem gente que fala assim, mas isso foi uma coincidência. Eu sempre falo, gente, não há. Quando nós temos uma vida diante de Deus, não há coincidência. É o agir, é o trabalhar, é o manifestar de Deus. É Deus levando, é Deus te guiando, é Deus te colocando, é Deus te preparando, é Deus te mantendo. Coisas ruins acontecem com todos, mas a vida de um servo de Deus, até as coisas ruins que acontecem, tem um propósito. O ruim estava acontecendo, o povo judeu estava desesperado. O que nós vamos fazer? Entrar em jejum. Esther falou assim, então vocês vão entrar em jejum, não coma, não beba durante 3 dias, 3 noites, porque eu vou me apresentar. E se perecer, vou perecer. Se é para perecer, então pereço, mas eu vou arriscar a minha vida. Mas desse jeito, não. Porque Deus te deu coragem. Deus te deu ousadia. E você tem que entender uma coisa. Quando Deus te coloca no lugar, não é para você ficar com a boca fechada. Só fica com a boca fechada se Deus mandar você ficar calado. Porque tem lugares que Deus fala assim, olha, passa um zíper. Não fale nada, não comente nada. Não é o momento de você comentar. Quando Esther entrou no reinado de Assuero, Deus, através de Mordecai, calada. Aí quando era para salvar o povo e dar livramento, o próprio Mordecai, Deus através de Mordecai. Você não vê a palavra Deus em nenhum sentido aqui, né? Você não vê que se Deus ou Deus mandou falar, não. Você vê através de Mordecai, Deus agindo. Aí ele vem e se apresenta, né, manda um recado através dos eunucos, que ele não podia entrar lá dentro. E os eunucos falam para ela, olha, Mordecai disse isso, isso e isso. Porque acho que eles nem os eunucos sabiam, né, que ele era primo, claro que não. Olha, fulano disse isso e isso. E ela entendeu, realmente. Se eu estou aqui, se eu fui elevada para ser rainha, é porque Deus tem algo para que eu possa fazer, porque Ele deu autoridade a Esther. Então tem coisas que Deus fala assim para você, olha, passa um zíper. Lembra de Isabel, que só foi anunciar a gravidez do seu filho João com 6 meses? É a mesma coisa se está assim, Deus te dá uma gravidez, escute isso. Deus vai falar com algumas vidas aqui. Você custou engravidar, orou muito, pediu muito a Deus. E Deus abriu a sua madre. E Deus, o que Deus falou? Não comente.
Não fale com ninguém. Mas você fica tão alegre, né? Que a gente tem um problema, que a gente quer medir as pessoas com a mesma régua. Com a sua mesma régua. Então, o jeito que eu vou tirar a minha medida, me medir, eu penso que eu também vou fazer isso com o meu próximo e achar que ele tem a mesma atitude que a minha. Nem sempre. Nem sempre vão ficar felizes com a sua vitória, nem sempre vão ser sinceros com você de verdade, nem sempre vão sorrir como você gostaria. Aí o Senhor fala para você, mas passa um zíper, fecha a boca, porque não é para falar. Não é o momento de falar. Mas eu estou tão alegre que eu tenho que falar. Aí eu falo para parente que não era para ouvir. Ah, mas é meu parente de sangue. Ei, é de sangue. Mas muitos de sangue também matam. Matam. E a Bíblia é prova viva disso aqui que eu estou falando. E você vê casos e casos de sangue. Ah, mas é o meu melhor amigo. Mas aí Deus falou assim... Mas não, mas para essa pessoa, só se Deus falar para você falar. Porque se Deus falar para ninguém, é para ninguém. Ninguém. E vou falar uma coisa para você. Ouça o que o Espírito Santo fala com você, porque ele é que sonda os corações. Você não. Você não sonda os corações, você não tem poder de sondar nada, mas o Espírito Santo sonda. Então, ela teve um momento de fechar a boca, mas chegou um momento que ela teve que se revelar para salvar o povo dela. Então o Espírito Santo está dizendo para você, você entrou, mas agora você tem que se manter e você tem que ser diligente. Você tem que ter a sabedoria do alto, e eu falo a sabedoria do alto não vem do homem, por isso que fala a sabedoria do alto, ela vem de Deus. E Deus vai te dar essa sabedoria para lidar com a situação, como deu para a rainha Esther, como deu para Mordecai. Ela foi, falou com ele, se aprontou, pôs os seus trajes reais, pôs lá no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. O rei ele estava sentado no seu trono, à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Você vê favor aqui o tempo todo. Desde o momento que ela se inscreveu para participar do concurso, né, que havia no reinado para escolher a rainha, você vê o favor de Deus o tempo todo. Você tem favor de Deus sim na sua vida, o tempo todo. Não é que às vezes as coisas estão indo assim, né, que você fala assim, mas está tudo assim estranho. Está cooperando. Mas está tudo fechado, está cooperando. Você tem favor de Deus. Através do favor de Deus é que você alcança essa graça, a misericórdia dele. E aquele que até estava preparado para te dizer um não, vai dizer sim. Até aquele que não queria assinar, vai assinar, porque o favor de Deus está com você. A palavra diz assim, quando ela se aproximou do rei e o rei a avistou, e ela chegou até ele, quando o rei olhou para ela, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei, que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Não era Assuero que estava provando Esther. Era o próprio Deus. Provando as intenções do coração dela, as vontades do coração dela. Agora eu quero ver, Esther, se você vai executar conforme a minha vontade e vai honrar o lugar onde eu te coloquei. Deus te colocou num lugar. Ou vai ser para honra ou para desonra. Porque há vasos de honra, mas há vasos que desonram. Há vasos que glorificam o nome do Senhor, mas há vasos que passam desapercebidos e ninguém sabe que você é um vaso. Escute uma coisa que o Espírito Santo está dizendo para você. Você entrou pela porta, eu abri a porta, você está.
Você está. Agora você tem que se manter. Mas para você se manter, você tem que entender que há um tempo para todas as coisas. O tempo de falar, um tempo de se manter calado. Um tempo em que você tem que criar coragem que você não tem e enfrentar os seus medos, porque Esther estava com medo. E é normal a gente ter medo, é normal a gente ter que... Eu lembro quando eu tirei... Eu já tinha muitos anos de carta de carro, quase 20 anos de carta de carro, e de repente eu decidi tirar a minha carta de moto. E eu tive que enfrentar os meus medos para tirar a carta de moto. Porque era uma coisa que não era habitual para mim. Eu nunca peguei numa moto, e principalmente uma moto grande. Mas eu enfrentei o meu medo e consegui. E todos os dias, quando eu pego na moto, por não ter muita experiência, eu mato um gigante. Eu tenho que enfrentar meus medos, porque eu falo assim, não é? Eu não posso deixar o medo me dominar. Eu não sei qual é o seu medo, eu estou dando um exemplo, já tive tantos medos de tantas coisas, de um país para o outro, né, de estar com a vida estabilizada no país, mas ter que ouvir a Deus, olha, você vai deixar aqui, você vai recomeçar, nem recomeçar, você vai começar do zero em tal lugar, e você fica assim, gente, o que eu vou fazer lá e tal? Quantas vezes isso me aconteceu? Mas eu tive que deixar o meu medo de lado, enfrentar o meu medo, e falar, não, Deus é comigo, o favor dele está comigo. E se o favor dele está comigo, eu vou vencer. Você vai vencer, porque o favor dele está com você. Ela se apresenta e ele diz, o que você quer? Qual é a sua petição? Até metade do reino se te dará. E Esther fala toda a artimanha que Amã havia preparado para o povo judeu. E você sabe o fim da história. Que quem foi enforcado naquela forca que ele havia preparado para Mordecai, foi ele e a família e todos aqueles que apoiavam o erro dele. Deus, ele cuida de você. Podem armar ciladas, armar suas forcas, mas eu digo para você, não vai acontecer porque Deus não permitirá. A boa mão dele está estendida sobre a sua vida. Deus, ele é fiel e ele não mudou. Ele continua o mesmo Deus. A palavra diz que ele é o mesmo Deus ontem, ele é o mesmo Deus hoje e ele é o mesmo Deus amanhã ou eternamente, não muda. Então o mesmo Deus que deu livramento para esse povo, livrou das mãos, da maldade daquele homem chamado Amã, é o mesmo Deus que está falando com você. Eu te livro. Eu te livro. E dou graça a você, e as pessoas vão olhar para você, você vai ter favor de Deus, que as pessoas vão olhar para você, e vai ter facilidade. Deus está falando aqui com vidas, você vai ter facilidades, porque Deus te deu favor diante dos homens. Esther esteve o tempo todo naquele reinado, sendo bem tratada, porque Deus era com ela. Essa é a palavra de Deus para você. Não é só entrar. É se manter. Não é só se manter, é ter coragem. Para quê? Enfrentar os medos. Que medos? Dos gigantes, dos levantes, dos ataques, das ofensas. Deus vai te colocar em lugares que você vai ter que enfrentar, encarar o seu medo e falar assim, não, eu vou. E se perecer, perecer. Mas eu vou fazer o que Deus está me mandando fazer. Deus está dizendo para você, o lugar que eu coloquei você é para você usar a autoridade que eu te dei. Ou você acha que eu te coloquei só para você estar de boca fechada o tempo todo? Não. Você, quando precisar falar, você vai ter que falar. Quando você precisar enfrentar, você vai ter que enfrentar. E Deus é com você. Ponto. Deus é com você. Deus está dizendo para você, eu sou com você. Ponto final. Percebeu isso? Entendeu bem isso? É uma mensagem profética para você nesse dia.
Então você levanta aí a sua cabeça, porque de cabeça baixa você não consegue ver nada. E Deus está dando novos horizontes, Deus está dando novas estratégias para você enfrentar o seu adversário de uma maneira que você nem precisa tocar as mãos, só com jejum e oração você vai ter vitória. E um ponto, coragem. O reino de Deus não é para os medrosos, não. Não é para os covardes, não. É para os que têm coragem, força. Eu vou. Deus é comigo. Eu vou fazer. Deus está comigo. Eu tenho o favor de Deus. Dizem que isso, está difícil lá, que isso... Esquece o que as outras pessoas dizem. Há sempre os que vão dizer coisas boas, coisas ruins. Há sempre aqueles que vão tentar te motivar e os que vão tentar te desmotivar. Mas o que o Espírito Santo, não é o homem, o que o Espírito Santo de Deus está falando com você nesse dia é: você tem a minha graça, use o que eu te dei, porque você já está na porta, você já entrou por ela, mas você vai ter que ter, sabe o quê? Diligência para entender os passos a passos que você tem que dar no momento certo, porque o favor de Deus é com você. Palavra profética, palavra abençoada do céu. Se o Espírito... Eu falo assim, se todo mundo tivesse os ouvidos abertos para ouvir o que Deus fala, você já tinha saído desse deserto há muito tempo. Sabe que muita gente, às vezes, fica só no deserto porque quer? Porque são teimosos, são medrosos, são covardes. Tem língua para falar, mas não tem perna para se movimentar. Tem os dedos para apontar para o outro, mas não tem os seus próprios dedos para apontar para si mesmo e dizer qual é o erro que eu preciso mudar. E a coisa vai andando, é como o povo lá no Egito, 40 anos parecendo. Poderia fazer aquilo que em menos de duas semanas? E 40 anos ficaram, porque o povo não estava preparado. E se não está preparado, como é que eu vou passar para o próximo ano? Não dá, eu tenho que estar preparada. E o Espírito Santo está dizendo para você: você já tem a minha graça. O que você quer mais? Senhor, me dá mais uma confirmação. Deus está dizendo: você já tem o meu favor. O que você quer mais? Mas o que é favor? É de você chegar num lugar e ser não. Aí quando chega a sua vez, sim. É de não gosto desse, não gosto daquele. Quando olha para você, eu gosto de você. A porta está fechada para esse, para aquele, tal. Quando chega você, a porta abre para você. Isso é um favor de Deus. Que Deus, Ele vem e entrega para aquele que confia nele. Ao tempo que você vai receber não. Sim, porque você também tem o tempo da prova. E a prova, ela nos faz uma pessoa melhor. É por isso que tem esse tempo que não, vai estar tudo muito apertado. Parece que você está dentro de um moinho sendo moído o tempo todo, ou de uma prensa sendo pressionada o tempo todo. Esse tempo, essa estação seca, mas a estação ela muda. E vem o quê? A nova estação, coisas novas. E é isso que o Espírito Santo fala para você. Tem favor de Deus aí na sua vida? Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Que tem favor de Deus? Então comece a alcançar. Deixa o medo de lado. Todo mundo tem medo. Não tem esse aqui. Você que está me ouvindo, você tem medo? Eu também tenho medo. Tem muita coisa que eu faço. Gente, eu nem... Se não for Deus, eu não conseguiria. Vem o medo, sim. Mas Deus faz. Amém? Deus faz. E esta é a mensagem que Deus tem para você. Continue firme, porque o favor de Deus está sobre a sua vida. Assim diz o Senhor. Que a graça, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí da sua casa. Até a próxima mensagem. Se o nosso Senhor permitir. Um beijo aí no seu coração. Amém.